foi uma ideia que o projeto Hershey fez com que não tivesse mais fronteiras. E aí eu pensei, cara, meu trabalho já não tem mais fronteiras, eu acho que eu preciso também dar uma chance. Por causa da pandemia, talvez, assim, surgiram alguns convites e surgiram 2 convites para Chicago. E aí, de repente, eu falei, cara, essa cidade está me chamando, porque tem... Andréa, muito obrigado por participar aqui do Publicitário na Gringa. Sou muito fã do seu trabalho e quando a gente se encontrou e surgiu essa oportunidade de a gente conversar, fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer isso e muito curioso para conhecer como é que surgiu a oportunidade de você vir trabalhar aqui nos Estados Unidos e tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal para os meus seguidores, para os meus inscritos. Então, só isso, falar que estou muito empolgado e ansioso para a gente começar essa conversa. Obrigada pelo convite. Antes da gente entrar na sua trajetória especificamente, além de você, a gente teve muitos brasileiros vindo para o exterior nos últimos anos, né? E, bem ou mal, quando a gente começa a ver esse processo, a gente vê que é um pouco mais complicado para o gringo trazer uma pessoa de fora do que contratar um americano, ou se ele está na Europa, um europeu, porque o cara poderia começar no dia seguinte. A gente tem todo um processo. O que você acha que os gringos veem nos brasileiros que justifica essa burocracia a mais de trazer um expatriado versus trazer alguém local, né? Eu acho que em primeiro lugar, tem uma vontade de trazer diversidade, né? Não existe mais só um jeito de pensar. E eu acho que quanto mais pessoas diversas sentadas na mesa, mais criatividade, mais fácil ficam as soluções de problemas, porque você tem repertórios completamente diferentes, pessoas com backgrounds completamente diferentes, trazendo soluções diferentes. Então, eu acho que o primeiro ganho de você ter uma equipe diversa é você ter uma equipe mais criativa, uma equipe mais parruda para enfrentar possibilidades diferentes e enfrentar todo tipo de problema que pode ter, porque você tem pessoas com backgrounds diferentes, com históricos diferentes, que trazem essas perspectivas diferentes. Então, a primeira coisa eu acho que é um check de diversidade. A segunda coisa é que eu realmente acho que o brasileiro é muito criativo e a gente, por muito tempo, ficou muito dentro do Brasil, porque era o argentino que viajava, né? Era o sueco, assim, muito inglês, né? Que ia para a África do Sul e para Austrália e Nova Zelândia. Então, eu acho que, de certa forma, o brasileiro tinha ali um mercado interno que ficava se retroalimentando e tinha um pouco, talvez, desse medo de ir para fora. E acho que, de repente, se abriu, assim, de uns 10 anos para cá, tem brasileiro em todos os lugares, né? Brasileiro não só dentro das agências, como também nos clientes. Então, o cliente brasileiro, ele também é mais corajoso. Eu acho que ele também desafia um pouquinho mais as normas e traz também essa perspectiva de querer trabalhar com criativos brasileiros. Então, eu acho que uma coisa foi levando a outra. E acho que isso só ajuda o nosso mercado, na verdade, porque eu acho que ensina a gente a ter mais... na verdade, dá uma desmistificada, né? Quando você chega, agora eu já tenho 11 meses quase aqui nos Estados Unidos, e você desmistifica, assim, né? Os Estados Unidos, sim, tem um monte de coisas incríveis que você aprende aqui, mas a gente traz muita coisa, né? A gente traz um conhecimento. Nessa nossa conversa inicial aqui, você falando que você está numa agência de mídia, o fato da gente ter essa experiência com mídia faz uma diferença imensa. Assim, a minha primeira grande campanha aqui nos Estados Unidos, que foi Clinics, campanha global e com escala, mas o nosso escopo inicial era fazer os 15 segundos, 6 segundos, né, 30 segundos. E eu falei, não, gente, quando a gente tem um conceito, o jeito de fazer esse conceito realmente ir para a rua é você ter todos os pontos de contato. Então, peraí, eu quero conversar com a agência de mídia. Então, a gente colocou todo mundo junto na conversa. Mindshare com mídia, Catchum com PR. A gente botou todo mundo junto para entender todos os pontos de contato e a gente influenciou um plano de mídia que não existia. De ter out of home, de ter um 3D out of home no meio da Times Square. Então, assim, de botar a nojice de crianças, porque a campanha tinha a ver sobre isso, grande, na rua. Então, eu acho que isso é uma coisa que é porque a gente vem do Brasil de ter uma agência que tenha full service, né? A gente tem tudo dentro da agência. Então, a gente pensa em todos os pontos de contato. Justamente, e conseguir, né, acho que o que você falou é realmente uma coisa que a gente tem esse skill muito, né, de você
pensar a ideia para depois montar um media plan, ou pelo menos ajustar ele, ao invés de falar, tá aqui o media plan, vamos só encaixar tudo aqui. Por sinal, esse final de semana fui em Times Square e vi essa campanha Tava Air, então muito legal para quem não conhece, vale muito a pena dar uma olhada. E daí, então, já que você começou a falar do teu trampo agora aqui na FCB Chicago, como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar para cá? E foi algo que você buscou ou que surgiu um convite? Porque às vezes as duas coisas acontecem, às vezes as duas vão juntas, mas como é que foi no seu caso? Na verdade, já estava rolando convites há algum tempo, e eu não achava que era uma coisa que ia ser boa para a família, porque, como a gente estava conversando, eu tenho 2 filhos, né? Um de 15, um de 10, uma de 10 e o meu marido. E nos últimos 10 anos, muitos convites surgiram, mas eu achava que não era o momento, alguns convites para a Europa ou para Dubai, e eu achava que não era o momento. E aí, de repente, por causa da pandemia, talvez, assim, surgiram alguns convites e surgiram 2 convites para Chicago. E aí, de repente, eu falei, cara, essa cidade está me chamando, porque tem 2 convites incríveis para a mesma cidade. Assim, eu acho que Chicago está vivendo um boom de novo. Assim, todas as grandes agências Sim. estão com novas lideranças e fazendo acontecer na cidade. E eu me encantei pela cidade. Na verdade, eu não conhecia Chicago e me encantei pela cidade e achei que era um momento, foi uma convenção de família, como eu te falei, quando os filhos começam a ficar maiores, você treina seu poder de negociação o tempo inteiro, porque Sim. você precisa entrar num acordo. E a gente resolveu vir e ter essa experiência que eu acho que vai ser muito gratificante para toda a família. E, assim, no meu caso, eu estava, assim, durante os últimos 3 anos como líder na BTC, eu tinha, eu acho que, atingido, assim, grandes coisas na minha carreira, de ter conseguido ser a criativa do ano no Caboré, tinha conseguido fazer com que a BTC fosse uma das agências mais premiadas em Cannes nos últimos 2 anos, e assim, a BTC não estava nesse mapa a BTC São Paulo, porque a BTC Paris sempre foi uma das agências mais Sim. criativas do mundo, mas a BTC São Paulo não estava nesse mapa de tantos prêmios, e eu acho que o nosso trabalho em conjunto, meu e do Air, fez com que a BTC realmente virasse uma agência incrível para se trabalhar, e que os criativos queriam trabalhar. E o último trabalho de Hershey foi um trabalho que, localmente, em São Paulo, com um cliente local, a gente conseguiu fazer com que virasse uma campanha da América Latina e que virasse uma campanha global. A gente conseguiu exportar a ideia para o Canadá, para o próprio Estados Unidos, para a China, então, assim, para Dubai. Foi uma ideia que o projeto Hershey fez com que não tivesse mais fronteiras. E aí eu pensei, cara, meu trabalho já não tem mais fronteiras, eu acho que eu preciso também dar uma chance, sabe, para ver como é que seria conquistar espaços maiores e jobs maiores. E foi isso que me Sim, trouxe até aqui. muito legal. E como é que foi o processo, uma vez que você aceita, né, essa oferta, como é que foi o processo de tirar visto, isso mudar com a família? E se a agência te ajudou, né, quanto a agência te ajudou e quanto teve que correr atrás? Porque tem coisas que às vezes estão muito mais do nosso lado e nem teria muito como agência. Mas como é que foi para você o Não, processo? a FCB Chicago ajudou muito. A FCB Chicago, na verdade, que fez tudo. E eu estou com visto O1, porque foi um Uhum. acordo que a gente fez, da gente chegar com visto O1 e a gente, depois de um ano, entrar com o processo de green card. Então, eu estou com visto O1, e o visto O1 é um visto que é muito fácil, se você tem prêmios, recognitions, é um Com visto certeza. fácil de tirar. E os advogados aqui da FCB Chicago ajudaram, e foi rápido, foi muito mais rápido, na verdade, do que eu imaginava. Uhum. Só que ainda estava tudo meio fechado. Então, o difícil foi ter que escolher um lugar para morar, ter que resolver escola à distância, porque eu não conseguia vir para poder fazer a week de procurar a casa e tal, porque não estava Sim, conseguindo, né? As fronteiras ainda estavam fechadas, porque a gente iniciou a nossa vacinação mais tarde do que os Estados Unidos, sim. enfim. Então, eu tive que fazer tudo graças ao FaceTime, WhatsApp, todas essas plataformas que me ajudaram a escolher o lugar e a escola, e deu tudo certo. E agosto do ano passado, 1º de agosto, eu estava aqui. Com certeza, porque imagina, eu vim um pouquinho antes da pandemia e já é complicado encontrar apartamento, fazer todos esses procedimentos in person, né? Tipo, fazendo É. eles
remoto, lógico que a gente já tem, as tecnologias evoluíram, mas ainda assim tem o desafio, né? Você tem certezas, será que é exatamente daquele jeito e tal? Mas que Exato. bom que deu tudo certo. E daí o que eu ia comentar bem ou mal, embora essa seja a sua primeira experiência na gringa, você tem interações com times globais ao longo da sua carreira, né? Sim, Então, seja em Cannes, né? Porque, enfim, sim. você tem experiência como jurado, tem experiência como palestrante. A própria BTC, por ser um grupo, né? Imagino que você teria essas interações. Então, eu queria saber quanto que você acha que isso te ajudou na adaptação ao trabalho que você vê hoje nos Estados Unidos, ou se teve alguma coisa muito diferente, assim, que te pegou de surpresa? Sim, assim, desde na minha trajetória profissional, eu sempre me envolvi com jobs globais. Então, assim, quando eu estava na JWT, na Thomson, a gente tinha os hubs de projetos globais e eu sempre estava envolvida, assim, participei de um trabalho uma vez em Sunsilk, que eu tive que ir para Tailândia, depois para os Estados Unidos. Caramba. Johnson Johnson também, do Brasil, a gente liderou um projeto para a época das Olimpíadas, que pela primeira vez Johnson Johnson era patrocinadora das Olimpíadas, o Carinho Inspira Carinho, que a gente liderou do Brasil, e era um projeto global, junto com o US, e o US foi para o Brasil para filmar. Então, eu sempre tive essas interações e na própria BTC. A BTC era em Paris, né? Então, eu tentei até aprender francês, mas eu confesso que francês é muito mais difícil. Eu, com o passado de redatora, acho que ia ser mais difícil, talvez, a adaptação para Paris. Apesar de que a gente passou um mês, uma vez em Paris com a família, até para ver se eu conseguiria me adaptar, mas eu acho que é um pouco mais difícil a língua. Com E eu me certeza. sinto, né, o inglês eu me sinto muito mais confiante. Eu acho que o brasileiro hoje, o processo de criação de conceito, eu acho que é muito parecido. E a gente já está no mundo globalizado, né? Os Estados Unidos é o país do deck, tem deck para tudo. Mas Sim, eu acho que no Brasil a gente também já estava com essa cultura do deck mais forte. Uma coisa que eu acho que tem aqui nos Estados Unidos, que eu acho que é importante para a gente aprender um pouco mais no Brasil, é você valorizar o processo, o lado bom do processo. Não um processo que te coloca numa caixinha e que te ferra, sabe? Mas o processo que te ajuda a você entender exatamente quais são os prazos, exatamente qual é o feedback que as pessoas esperam de você, e você cobrar do cliente qual é o feedback que você espera que o cliente tenha. Eu acho que tem uma objetividade no trato do americano, que eu acho que é uma coisa com um pouco menos da emoção, né, do latino, mas que eu acho que traz uma eficiência assim para o trabalho do dia a dia. E tem uma surpresa boa, assim, no caso, para mim, que sou redatora de nascença, eu acho que tem um cuidado com o craft, com o copy nos Estados Unidos. Eu não sei se você sente isso, que é muito maior do que no Brasil. Assim, eu acho que eu conversei isso já com alguns amigos clientes. Eu acho que no Brasil a gente tem regras de embalagem que não deixam a gente contar as histórias nas embalagens. Eu fico louca com as embalagens de produto aqui. Adoro ir para o supermercado e ler os rótulos, porque tem muito storytelling, né, nos rótulos das embalagens. E a gente não tem isso no Brasil, é muito sério, só os fatos nutricionais, e quando tem um ou outro, assim, né, o suco do bem, que começou a trazer um pouco mais de storytelling, né, sim. eu acho isso super É. encantador, assim, dos produtos, todos os produtos terem né, o seu concept, o que que você, a sua personalidade, a sua mission. Eu acho que tem uma seriedade com o copy, e um craft com copy que eu adoro. Sim, isso que você falou é muito verdade, é interessante porque parte até do cliente, né? No sentido, eu tive uma experiência muito parecida. Antes de trabalhar como criativo, eu fui cliente por um tempo, eu lancei Old Spice no Brasil, e eu lembro que quando a gente chegou aos copies das embalagens, eu via dos Estados Unidos e cada fragrância tinha uma coisinha de tipo nota de lobos que cantam na chuva e não sei o quê, e daí na hora de traduzir, fala, não, a gente vai cortar tudo isso. Por Exato, quê? Tá ligado? exato. Então, realmente, tem uma beleza nisso Tem um que é muito diferente. storytelling, né, de tudo. E eu acho que, assim, Sim, é um cuidado, assim, nessa campanha de Kleenex, por exemplo, é um cuidado de você transformar o RTB, não num RTB chato, que liga ou aprova, mas um RTB sim, interessante, sabe? Tudo tem exato. um cuidado maior, que eu acho que Sim, faz diferença no resultado final do trabalho.
Sim, Então, mas eu também, conversando com esses amigos clientes do Brasil, eu acho que tem uma coisa do legal do Brasil mesmo, sim, da ANAC, exato. não aprovar. Então, assim, não acho que seja uma preguiça do nosso mercado, Não, com mas acho certeza. que é uma coisa que a gente devia ter um pouco mais de flexibilidade, de repente, sabe? Para ter um pouco Sim. mais de storytelling. Falando um pouco da parte de cultura, tá? Você está numa posição que, obviamente, você lidera muitos times, imagino que boa parte das pessoas sejam americanas. Que parte da cultura brasileira você tenta trazer para eles e que parte da cultura americana você busca preservar, respeitar ou até, de repente, passar para outros criativos brasileiros? Eu acho que o que eu trago é essa vontade de você não seguir as normas do que é só o esperado aqui, do que é o seu initial scope. Sim, Né? A gente precisa cumprir o initial scope, mas o que mais a gente pode fazer para que essa ideia ganhe vida? De novo, eu acho que o jeito que a ideia precisa ganhar vida não é só naquele scope inicial que a gente precisa fazer. Existem outras maneiras da gente fazer com que as pessoas se relacionem com essa ideia. E quando o consumidor ele começa a usar aquela ideia como ideia própria dele, é que a marca consegue, né, ter um patamar de virar uma love brand. Então, eu acho que eu trago isso desse jeito de ficar desafiando, né? O que mais que a gente pode fazer? Que mais a gente pode propor? Esse endless, né, feeling, que isso é uma coisa bem da FCB, né? O never finished. Então, uhum, você tem uma plataforma, e agora que você tem uma plataforma, que essa plataforma foi out there, né? Ela foi para fora, o que mais você pode fazer para fazer sim, essa plataforma ficar rica? Agora, de novo, eu admiro o storytelling do americano, o craft do americano no copy, e eu só tenho o que respeitar, assim, eu acho que eu tenho muitos times muito bons, e tive a sorte, assim, de trabalhar com alguns redatores muito bons aqui na FCB, que eu admiro muito o craft, o jeito de escrever, o storytelling. Acho que isso só tem a ganhar, né? E sim. me tornar uma pessoa, um profissional melhor. Com certeza. Uma coisa que eu costumo chamar essa parte da entrevista meio que os mitos ou verdades da gringa, tá? Que quando eu trabalhava no Brasil, eu escutava muito que, puta, só no Brasil se trabalha até muito tarde, só no Brasil o DA tem que desdobrar 300 mil peças. E conversando, eu vi que varia, na verdade, de lugar para mais do que país, às vezes é a cultura da própria agência, tal. Queria saber qual que é a sua experiência com isso. Se você acha que aqui talvez você, tanto de workload, como talvez na questão do número de desdobramentos de uma peça, ou como apresentar. Como é que tem sido para você essa experiência? Eu acho que, sim, a gente trabalha demais no Brasil, o horário à noite, eu acho que aqui tem um respeito maior. O workload eu acho que existe, porque o workload eu acho que ele está no criativo também, sabe? O Sim, criativo, a gente não consegue dormir, né? Você fica ali, quer dizer, claro que a gente dorme, mas o que eu quero dizer é que a gente não fecha às 5 da tarde o seu pensamento, você fica com aquilo na sua cabeça. Então, eu acho que essa vontade de fazer mais tá dentro do criativo. Mas eu acho que aqui tem um respeito pelo horário. Então, tem um respeito de se você está mandando um e-mail para alguém depois das 6 da tarde, você pede desculpas. Ó, desculpa que eu estou mandando esse e-mail, que são 6 da tarde. Né? A gente está trabalhando no office de terça a quinta, tem uma coisa assim que todo mundo vai embora às 6 da tarde, né? 6 da tarde as pessoas vão embora, mesmo que sim, seja agora no verão que só escurece às 8 da noite. É, existe um respeito, existe uma vontade de curtir a cidade, de sair quando você ainda está podendo andar pela cidade, para poder você se, né, retroalimentar aqui a sua criatividade. Eu acho que essa história do desdobrar depende muito de que estágio você apresenta para o cliente. Isso é uma coisa que eu acho que é um pouco diferente aqui. Você tem muito mais assim você tem o briefing, aí você tem uma estratégia, aí você tem um debriefing para o cliente, um creative briefing a partir da estratégia que você aprova com o cliente, aí você aprova conceitos, para aí depois você exercitar esse conceito com campanhas criativas. Então, eu acho que existe um jeito, de novo, é aquela coisa do processo que ajuda, você sabe o que você precisa fazer. Não quer dizer que você vai fazer menos, mas você sabe qual é o estágio que você está e o que não vai ser jogar, né, ideia fora naquele momento.
Então, Sim. eu acho que tem um respeito, assim, as ideias, elas são respeitadas, sabe? Vamos fazer, vamos ter muitas ideias, vamos encher o deck com ideias, mas no momento certo. Então, eu acho Sim. que tem uma eficiência, assim, no jeito de trabalhar. Assim, eu acho que a figura, lógico que a gente tem essa figura no Brasil também, mas a figura do Project Manager acaba sendo de um trabalho muito diferente aqui, né? No sentido assim, É, ele guia todo o processo de, ok, vamos ter essas reuniões para isso, os checkpoints para exato. isso. É uma coisa que no começo até estranhava, porque eram muitas reuniões. Fala, É, precisa de tudo isso, mas você está entendendo qual é o racional, lógico que talvez não precisasse ter tanta, mas que é, ajuda, com certeza ajuda em alguns jobs de ficar é, menos caótico, né? É, exato. e além de você, mais ou menos quantos estrangeiros trabalham na FCB Chicago? E se você vê alguma diferença no escopo de trabalho? Então, não sei se de repente pessoas que não são americanas pegam projetos mais globais ou não, ou se acaba misturando tudo. Como é que é essa questão na FCB? Eu acho que a FCB Chicago é bem misturada, né? Para começar, o nosso CCO é colombiano, o Andrés. Ele Sim. está aqui há muito tempo, ele é muito bom, né? Ele tem cargos globais já há muito tempo, desde antes, desde a BBDO, depois Energy BBDO, que ele foi CCO também. Então, mas eu acho que tem, assim, tem muita gente de fora. Tem belga, né? Tem uma dupla de belgas que eles são muito bons, o Tim e o Nils, ganharam tudo ano passado. Tem muito porto-riquenho, tem colombiano, então assim tem latinos, então uma comunidade grande de latinos, tem europeu, além desses dois belgas, tem gente de Amsterdã, eu acho que tem uma diversidade grande na agência. E todo mundo pega de tudo, não existe uma coisa de. Pelo contrário, de novo, é essa história de que times diversos são mais criativos e trazem mais soluções. E a FCB Chicago tem uma cultura criativa muito forte. E essa vontade de never finish, de você fazer coisas para as plataformas. Então, a gente está sempre provocando os criativos para os end briefings, que a gente chama que é o end. E aí, né? E o que mais a gente pode fazer para essa marca? Então, e não é só do departamento de criação esse escopo, é também da estratégia e do account. Então, a gente se reúne com estratégia, com account, para discutir quais são os próximos briefings meio proativos que a gente vai colocar Uhum. dentro das plataformas que a gente tem para os clientes. Eu acho que isso faz Sim, com que o trabalho da FCB Chicago seja mais forte. sim. E isso que você falou é muito verdade mesmo, porque lógico que em um primeiro momento pode pensar, você não conhece a cultura do americano, talvez você não vai saber fazer tão bem, porque você não vai saber o que é Saturday Night Live, essas coisas, mas o fato de não conhecer talvez permite uns insights muito diferentes, né? Eu, Exato. eu, eu sempre comento de um briefing que eu peguei de Applebee's, que era basicamente para fazer as pessoas irem mais lá durante a semana. E o motivo que eles não vão é porque eles não têm aquela cultura do brasileiro do almoço de 2 horas, tal, né? E a campanha foi toda justamente ao redor disso, de tipo serem mini férias, né? De repente dar um momento para o americano que ele nem cogita, né? Então às vezes tem realmente isso de trazer outras culturas para entender a própria cultura das pessoas, né? Que passa batido, porque para a pessoa é normal, é o que ela sempre viu, né? E para a gente é Exato. novo. Então sempre traz Exato. essa perspectiva que eu acho que é sensacional. E Exato. assim, como você comentou, você ainda não completou um ano aqui, mas bem ou mal, 10, 11 meses, é um tempo considerável, né? Já deu para sentir falta de alguma coisa do Brasil? O que é que você mais sente falta? Sinto falta do tempo, né? O clima em Chicago, o inverno é muito longo. Hoje está quente, eu estou aqui, tá chovendo, mas está quente. Então eu sinto falta do nosso clima. O clima do brasileiro é o clima das pessoas, né? Amigas. E, claro, eu sinto muita falta da minha família, das minhas amigas, dos meus amigos. Mas eu sinto falta eu acho que do clima, de ter sol. O inverno, janeiro, fevereiro até não me incomodou. A neve é bonita, tinha céu azul. Agora abril com muita chuva e aquele tempo frio. O calendário te diz que é primavera e você não está vendo a primavera. Foi Sim, um pouco desesperador. Tem alguns cafés brasileiros, né? Aí em Nova York também tem. Então, sim, assim, sim, de vez em quando a gente sente falta assim de tapioca, dessas coisas. Aí eu vou nos cafés, compro e faço em casa para as crianças, porque eles sentem falta do feijão, da sim. tapioca.
marca, então, do Ah, Bis, não, do chocolate Bis. não sei nem se nostalgia, né? Mas dá uma matada de saudade nesses mercadinhos, né? Daí você vê até coisa que talvez você nem vai comprar, sabe? Tipo, você vê traquinas, você É, vê bis, dadinho, é exato. aquela saudades da terrinha, vamos dizer assim, né? É, É comfort gostoso. food. Exato, é. Mas essa questão do clima é muito interessante mesmo, porque eu acho que tem partes do clima que você aproveita. Quando você é turista, é mais ok. Agora, quando você mora no lugar, você tem que fazer compra no mercado, tem que, sabe, tem que ir comigo. Daí é tipo, não, cara, isso aqui tá. E no Brasil, lógico que tem dias frios e dias muito quentes, mas no geral a gente tem uma coisa bem mais amena, né? O ano inteiro dá para gente usar roupas mais ok, né? Aqui tem É. extremos muito maiores. É. Por E, outro assim, lado, aqui se vive uma coisa das 4 estações, que é muito lindo, né? É muito com bonito. certeza, com Então, assim, certeza. ter Sim, também essa perspectiva é boa. você chegou há pouco tempo, né? Então, logicamente, essa é uma pergunta pensando no longo prazo. Tem algum outro país, alguma outra cidade que você se vê trabalhando, que você teria um desejo, assim, de conhecer mais como uma pessoa trabalhando, né? Do que só como um turista? Olha, eu acho que com família é uma mudança muito grande. Então, eu não quero mudar do país. Assim, se for para sair dos Estados Unidos, seria para voltar para o Brasil. Eu não iria agora para o Canadá ou para a Europa. Acho que não faria. Porque, assim, tem uma coisa da mudança que a gente não pensa na hora, né? Que é você chega nos Estados Unidos, você passou por isso. Você tem que ter o Social Security Number. Então, quando você chega, você não consegue ter nada, você não consegue ligar a luz e o gás na casa alugada que você alugou se você não tiver o Social Security Number. E para você ter o Social Security Number, você tem que ir num lugar, marcar tem uma burocracia, uma certa burocracia, Sim, para fazer tudo, para você abrir uma conta no banco. E então, assim, eu acho que essa chegada, apesar de, graças a Deus, o escritório da FCB Chicago me ajudou, mas essa chegada é muito difícil. Assim, essas 2 primeiras semanas, que aí você tem que pedir para o cara que você alugou o apartamento que, por favor, deixe o gás e a luz um pouco, enquanto você não tem o seu Social sim, Security Number, e aí você tem que ir tirar. E driver's license, que era uma coisa que desde os 18 anos eu não me preocupei, e eu tenho que de novo fazer driver's, né? Aquelas coisas, quando você chega, eu acho que a chegada que você tem que, né, estruturar a tua vida. Eu não quero estruturar minha vida no outro país, numa outra língua. é, com Agora, certeza. dentro dos Estados Unidos, eu acho que tem vários lugares interessantes, né? Agora eu estou Midwest. Eu acho que eu teria vontade, talvez, de trabalhar no West Coast ou, né, Califórnia, Los Sim, Angeles, que eu acho que tem um clima mais de praia. Pode ser uma possibilidade. Apesar de que Chicago é uma cidade realmente adorável, assim, e sim. que tem um balanço bacana de cidade grande e de você estar perto de tudo. Lógico que é um cenário hipotético, tá? Mas digamos que abrisse uma vaga aí na FCB e um monte de brasileiro começasse a aplicar, tá? O que é que você buscaria em um brasileiro na hora de chamar ele para trabalhar em Chicago? O que é que você acha que é uma característica importante de se ter? Não só nos brasileiros, né? Eu acho que, assim, primeiro a gente costuma dizer hungry people, né? A pessoa tem que estar com muita vontade, porque o nosso trabalho não é um trabalho que às 5 horas da tarde a gente vai simplesmente desligar e ir para casa, né? Como um bancário ou alguma coisa. Tem uma vontade de você solucionar aquele problema. Eu acho que é aquele desejo de, meu Deus do céu, será que esse é o melhor insight para esse problema? Essa é a melhor solução para esse problema? Porque quando a gente encontra aquelas soluções que você fala assim, puxa, como eu não tinha pensado nisso antes, aquilo dá um. Eu tenho uma paixão por isso tão grande, e eu acho que você procura essa paixão nas pessoas, né? Você procura gente que tem esse brilho no olho, essa vontade de fazer mais e de fazer diferente e de ter pensamentos originais. Quando eu comecei a trabalhar, é, 20 anos atrás, né, lá ainda em Salvador, eu me lembro que o meu primeiro emprego, eu era estagiário, internship, e eu virei para o meu diretor de criação e falei, você poderia não contar os finais de semana, eram 45 dias de estágio, eu pedi, podem ser 45 dias úteis, e você não contar o final de semana, de tanta vontade que eu queria trabalhar naquele lugar. E ele falou, Sim, André, você me ganhou naquilo, sabe? Assim, eu falei, eu não vou, essa menina, eu vou dar um trabalho para ela quando o estágio acabar, porque essa vontade de você fazer mais,
é uma coisa que você não ensina em faculdade. A pessoa tem que ter, né? Tem que ter esse Sim, brilho no olho. E ele falou, sim. André, você me ganhou naquilo, sabe? Assim, eu falei, eu não vou. Essa menina, eu vou dar um trabalho para ela quando o estágio acabar. Além disso, é uma vontade de você trazer um pouco da sua personalidade, sabe? O que interessa a você? O que você busca? Você gosta de fazer coisas com propósito? Você gosta de fazer coisas... O que você busca no seu trabalho? E porque eu acho que quando você encontra isso também, a sua paixão aumenta. E aí você retroalimenta aquela vontade de falar assim, poxa, esse tipo de briefing talvez não seja o tipo de briefing que eu mais gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Mas esse tipo de briefing que tem uma responsabilidade social ou um trabalho diferente dentro da missão da empresa, porque toda empresa, depois da pandemia, descobriu que ela não tem que ficar só vendendo o seu produto, não é só sobre né, ganhar o Com dinheiro. certeza. É também sobre engajar as pessoas em algo que essa empresa acredita. Cada vez mais não o milênio, a geração Z, O a Gen Z, geração né? alfa, a Sim. geração alfa, eles trocam de marcas que não têm os mesmos valores que eles. Então, eu acho que isso fez com que também as empresas abrissem os olhos para esses outros propósitos, né? Que eu acho que e tem que ser real, tem que ser verdadeiro, tem que ser true the brand. Então, assim, você não pode enganar as pessoas. Essa questão da paixão é muito, eu acho que é muito chave, porque assim, tem coisas que é o que você falou, às vezes não é nem, lógico que tem casos que você vai ser forçado a trabalhar em outros horários, mas tem momentos que são muito, que vem de você mesmo, né? Eu mesmo Exato. ontem estava assistindo as finais da NBA, era um momento totalmente de lazer, mas me veio uma coisa, eu falei, puxa, não, acho legal escrever isso aqui, porque pode funcionar para o projeto que eu estou trabalhando agora, tal, né? Então, tem muito isso, né? É um trabalho que é o que você falou, não é aquele, não dá para você realmente bater ponto, porque são coisas que surgem ou às vezes demandam outros momentos que não dá para você botar em horas, né? Às vezes isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é claro que você tem ali o escopo de horas que você precisa, né, cumprir, Lógico. mas é uma coisa que os insights, eles acontecem o tempo inteiro, né? Sim, e uma coisa que Aliás, você o falou, NBA nos Estados Unidos é um entretenimento, é impressionante, né? Assistir um sim, jogo, assim, a gente foi assistir o Bulls quando ele ainda estava e agora ele perdeu nas finals, mas é impressionante, assim, isso é uma coisa que eu admiro muito no americano, como eles sabem fazer entretenimento, como o show, como, né, o Super sim, Bowl também, né, estando aqui nesse ano aí e assistindo o Super Bowl e trabalhando com marcas que participavam do Super Bowl, é impressionante o nível de profissionalismo que o americano tem para entretenimento. Eles sabem é, fazer. exato, de ser muito mais do que os caras jogando uma bola laranja numa cesta. É É toda a impressionante. experiência em volta e tudo que está É, acontecendo quando pausa o jogo, né? Eu também exato. sou fascinado por isso. E só um outro ponto que você falou que eu acho que é muito legal, até como uma dica para as pessoas, é justamente você saber o que você gosta e o que você tem essa coisa, não só porque vai facilitar esses momentos de, nossa, quero ir um pouco além porque eu tô achando isso aqui do caralho, mas eu acho que até para montar pasta, eu acho que isso é muito importante, né? Porque eu acho que bem ou mal as pessoas vão te contratar para fazer o que você está mostrando, né? Lógico que vai ter outras coisas que você vai ter que fazer, né? Mas às vezes, puxa, você é uma pessoa que título não é a coisa que você mais ama na vida, então vale a pena você mostrar mais trabalhos que vão além do título, né? Porque se você só tiver título muito bom, você vai ser contratado porque por causa dos seus títulos você só vai pegar esse tipo de trabalho, né? Então acho que é legal realmente você ter essa consciência do que você gosta e do que você gostaria de trabalhar, e às vezes no desespero a gente acaba, vou colocar tudo que eu tenho na minha pasta e não Eu conta vou, tanto de quem você é, né? eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, que eu acho até para os criativos brasileiros. Primeiro, que eu acho que o diretor de arte no Brasil sabe muito mais do que o diretor de arte americano, assim, na média. Eu acho que Com a gente tem um certeza. cuidado com o craft impressionante. Eu acho que todo diretor de arte brasileiro ele tem um designer dentro dele. E aqui é muito separado, né? Quem é o Uhum. designer, quem é o diretor de arte. Então, eu acho que a gente já sai na frente, assim, o diretor de arte brasileiro sai na frente muito, tem um cuidado com craft, tem um conhecimento sobre tipografia,
tem um conhecimento sobre, né, ideias visuais, que eu acho que o americano médio, eu acho que o brasileiro, ele é muito mais criativo nesse sentido. Acho que para as pastas dos redatores, eu acho que cada vez mais, porque a gente está, os tempos diminuíram para tudo, né? Tudo você, tem muito comercial de 15 segundos nos Estados Unidos, é uma coisa impressionante. Você faz os maiores para o digital, mas é tudo o escopo de 15 segundos, 6 segundos, e 15 segundos, se você pensar, ele é meio título, porque você não tem muito tempo para aquilo, né? Então, quanto mais inteligente for nesse raciocínio de 2 linhas, nesse raciocínio meio título, melhor. Então, eu acho que o craft, de novo, de título, ele está voltando. Não pelo título, fazer o anúncio com headline, com título print, mas esse raciocínio de 2 linhas, esse raciocínio de você ir direto e ser, né, o smart, witty, que eles chamam aqui, assim, de você ter aquele raciocínio que eu acho que é fundamental. Então, assim, as pastas, o que eu faria hoje em dia, se você é redator, foca em ter raciocínios inteligentes, conceitos inteligentes, assim, essa coisa das 2 linhas inteligentes, porque isso chama muita atenção, e diretor de arte chama muito atenção, o cuidado com o craft que a gente tem, o poder de trabalhar com tipografia e tudo que a gente tem, que eu acho que é infinitamente maior, assim, acho que o brasileiro sabe montar deck, sabe, tem eu acho que a gente tem, é a vez do brasileiro no mundo, eu Com diria certeza. muito, é a vez do brasileiro para cliente, para plataforma, para agência, a gente tem muita coisa boa dentro do Brasil, mas se você é jovem, cara, vem para fora, sabe? Tem essa experiência e depois você vai voltar muito mais forte. Andréa, que papo incrível, gostei muito de conversar com você aqui e, cara, tenho certeza que vai ser extremamente inspirador e insightful para todo mundo e queria só de novo, então, te agradecer pelo seu tempo e, enfim, de novo falar de toda a admiração que eu tenho pelo seu trampo e o privilégio que foi te ter aqui no canal. Muito obrigado. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal clicando na bolinha desse lado aqui para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo aqui no canal, seja as entrevistas ou as dicas que a gente traz para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. E já aproveita e assiste outras entrevistas que a gente teve no canal clicando no card desse lado aqui. Valeu!